Olá, você que chegou aqui a esse canal, gostaria de saber como investir o seu dinheiro de forma certa para ter os melhores resultados de acordo com os seus objetivos? Provavelmente sim, não é? Então, hoje você vai aprender como fazer isso. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou Rogério Saltz e ao meu lado estão Ricardo Vasconcelos, Alexandre Santiago e Wander Vicente. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e a cada conteúdo que nós trazemos aqui tem um único objetivo: ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. Bom, o tema da nossa transmissão de hoje é 4 pontos-chave que você precisa saber para investir seu dinheiro de forma certa. E aí, meus amigos, quem gostaria de começar a falar sobre esses pontos-chave? Vamos lá, Rogério. Eu queria começar falando um pouco, né, sobre objetivos, né, que eu acho que é um ponto de partida muito interessante para quando se quer, né, na verdade, fazer um planejamento financeiro. Então, não adianta você começar a sua jornada financeira, tipo, deixando a minha vida me levar, né? Sem ter realmente objetivos definidos. Os objetivos vão ser, digamos, uma trilha onde você tem que seguir e vai te ajudar realmente a tomar melhores decisões nessa caminhada, né, rumo à sua liberdade financeira. E aí, existe uma metodologia muito interessante, né, que a gente chama de objetivos SMART, né, que é uma sigla em inglês, mas que a gente precisa tratar desses pontos, né, de ser específico com relação ao seu objetivo que você define. Ele tem que ser mensurável, né, esse objetivo, ele tem que ser atingível, ele tem que ser relevante e ele tem que ter um tempo, né, para que ele seja realizado. Então, pensando num objetivo para ser específico, né? Primeiro você precisa detalhar melhor, né, esse objetivo e saber, né, exatamente o que você quer conquistar, né? Então, descreva, né, escreva num papel, né, o que você quer realmente conquistar. É um imóvel próprio, é comprar ou trocar de carro, né, em determinado tempo, realizar, por exemplo, uma viagem, ou estudar fora. Descreva esse objetivo, né? Seja específico no que você quer conquistar no seu objetivo. E aí você já cumpriu o passo S, né? Depois vamos para o passo M, que seria mensurável. Como é que você vai mensurar isso, né? Quanto você realmente precisa, né, para alcançar esse objetivo, né? Em termos financeiros. Precisa por exemplo, para comprar um carro, né, um valor X reais para alcançar esse carro, ou para fazer realmente morar fora, né, durante um ano. Quanto você precisa, né, para realmente alcançar esse objetivo? E mensurar ele, né? Eu vou na verdade, guardar quanto, né, por mês. E aí você anota isso no papel, detalha direitinho, para que realmente você possa, né, já ter esse detalhamento maior do seu objetivo. O ponto A, né, que seria então atingível, né? Esse objetivo ele é alcançável, ele é viável, ele é realista, né? E aí a gente precisa, na verdade, ser muito sincero, né, com relação a esse objetivo. Algumas pessoas almejam, de repente, objetivos que não são atingíveis, né, dentro do prazo, de acordo com a renda e as despesas que aquela pessoa tem. Então, assim, nesse ponto é importante porque você, sendo realista e entendendo em qual momento financeiro você está, você pode realmente, né, colocar e dizer que aquilo é viável. E aí, se precisar, no caso de algum ajuste, né, do seu objetivo, você já faz nesse passo. Por exemplo, quero guardar 25% da minha renda, né, para atingir isso dentro o meu objetivo dentro de um determinado prazo. Será que é factível mesmo você guardar 25% da sua renda, né? Ou será que só seria possível 20% ou 15%? Então, nesse ponto, você já sabe
se vai ser viável ou não atingir aquele objetivo ou ajustar alguma questão, né, desse objetivo. O outro ponto é o R, né, do SMART, que seria ser relevante para você, né? O que torna esse objetivo realmente relevante para você? Porque só vai haver compromisso realmente na realização do objetivo se aquilo, né, fizer parte dos seus valores, dos seus interesses, né, daqui para frente, né? Então, assim, identifica, né, quanto isso realmente é relevante para você, se é uma coisa que estava muito mais alinhada, né, com um aspecto da sua vida, do seu momento de desenvolvimento pessoal, né? Então, escreve isso lá, que isso vai ser importante para construir o seu planejamento. E aí, o último ponto, né, em termos de temporal, né, quanto tempo você alcançaria isso? Então, você deve, né, saber se, em termos monetários, em quanto tempo você consegue, guardando 10, 15 ou 20% da sua renda, né, em que ativos você vai colocar esse dinheiro, né, se vai ser num fundo de renda fixa, se vai ser numa carteira mais diversificada, né, com multimercado, com renda fixa, né. Então, nesse ponto, né, você vai saber em quanto tempo você atinge esse objetivo. E aí, eu vou passar essa bola aqui para o Ricardo, porque o Ricardo vai falar um pouco mais sobre essa questão de prazos e definições, né, no seu planejamento financeiro. Tá bom? Vai lá, Ricardo. Então, Alexandre, isso mesmo. Como você bem disse, dentro dos objetivos, o tempo é uma variável muito importante, porque associado a esses objetivos que você muito bem colocou, vai determinar a forma e o tipo dos investimentos a serem escolhidos. A primeira preocupação que temos que ter são quais as necessidades de curto prazo, pois vão determinar um investimento com liquidez imediata. No planejamento financeiro, chamamos de reserva de emergência ou reserva de tranquilidade, pois temos que reservar uma parcela dos nossos investimentos para esse objetivo a curto prazo, e ele serve para apagar os incêndios que aparecem sempre inesperadamente. Pensando um pouco mais longe, o tempo é um grande aliado daqueles que fazem um planejamento financeiro a longo prazo. Por quê? Porque não existe coisa melhor no mundo dos investimentos do que diversificar esses investimentos e fazer aportes regulares ao longo do tempo. Isso ajuda muito a atingir os objetivos a médio e longo prazo. Lembrando também que, sempre pensando em longo prazo, podemos nos aventurar em assumir mais volatilidade e, por consequência, usufruir de maior rentabilidade neste período mais longo, atingindo de forma mais rápida e segura esses nossos objetivos colocados aí pelo nosso amigo Alexandre. Agora eu queria perguntar para o Vander. Vander, a educação financeira também é importante nesse processo? Ricardo, a educação financeira, na verdade, é o terceiro ponto-chave que eu gostaria de trazer aqui para vocês, porque uma boa parte dos resultados que vocês terão ao investir o seu dinheiro estará diretamente associado ao seu nível de educação financeira. A educação financeira irá determinar, ao montar a sua carteira, se você vai tomar o caminho certo ou o caminho errado, porque muitas vezes a gente toma decisões nos baseando naquilo que nós achamos que é certo, mas a gente não tem tanta certeza assim se aquela é a melhor decisão. Sem uma boa educação financeira, você tende a fazer escolhas que acha que são certas, mas não necessariamente isso é verdade. O pior é que o reflexo disso você sentirá só lá na frente, na hora que você precisar de seus investimentos. E é aí que você pode se deparar com aquela situação de achar e perceber que a sua carteira não está tão bem construída quanto você achava. A educação financeira também te permite conversar de igual para igual com quem realmente tem gestão de investimento como atividade profissional. Então, vamos supor que você use um assessor, um family office, um banco. Ter educação financeira vai permitir que você fale a mesma língua e evitará que você seja enganado ou enrolado na hora de construir a sua carteira. Além disso, a educação financeira fará com que você não caia em golpes. A gente observa cada dia mais o número de golpes caindo, né,
as pessoas caindo em golpes, né? Isso é muito comum, onde as pessoas caem em golpes, onde existem promessas absurdas, né, de um retorno alto, com segurança em pouco tempo, né? Então, a educação financeira te protege disso também. E a educação financeira é ponto-chave do seu sucesso financeiro, ela é, com certeza, fundamental para a sua vida. Tendo esses importantes pontos-chave definidos, resta a gente encarar uma realidade, né? A realidade é que nós temos recursos para administrar, para colocar sob gestão, para investir, e nós temos um amplo mercado aí com milhares de ativos disponíveis, investimentos, desde poupança, renda fixa. Em renda fixa você tem aí desde os certificados de depósito bancário, letras de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários, títulos do Tesouro Nacional, sejam LFTs, letras financeiras do Tesouro, nota do Tesouro Nacional, diversas séries com índices diferentes, com prazos diferentes. Temos disponíveis debêntures de emissão de empresas de setores diferentes, com prazos e taxas diferentes e condições diferentes. Também fundos de multimercados que assumem um pouco mais de risco, porque atua em diversos mercados, fundos de ações, fundos imobiliários, e para aqueles investidores mais sofisticados, temos os fundos de private equity, de venture capital, enfim, realmente são muitas alternativas, né? E, na verdade, tendo essas informações dos pontos-chave, você teria que estudar muito o contexto econômico e político, tanto no mercado local quanto internacional, para saber em que momento que você deveria estar investindo aqueles recursos de acordo com um planejamento definido. Então, aqui nesse quarto ponto-chave, o que a gente traz existe uma forma profissional de você fazer a gestão dos seus investimentos de uma forma transparente, clara, segura, em que todo esse processo de escolha de investimentos seja, você economize em termos operacionais, tributários, que seja feito no timing, no tempo adequado e da forma adequada. Enfim, essa é uma alternativa recentemente disponível no Brasil. Obviamente, para as grandes famílias, já existe há muito tempo, né? Mas agora aqui no Brasil nós temos essa modalidade de gestão profissional bastante acessível, disponível, e totalmente regulamentada pelo Banco Central, pela CVM e pela Anbima. Então, é importante você ter esses pontos-chave que foram trazidos aqui, mas ter também o conhecimento de uma alternativa em que você entenda, então, como que você vai poder distribuir esses valores. Mas, para isso, obviamente, você vai precisar de um planejador financeiro. Se você chegou até esse canal, provavelmente você algum planejador financeiro te indicou esse canal. Então, retorne para ele, marque um horário, para ele poder te orientar de que forma que você pode alcançar esses pontos-chave, esses 3 pontos-chave, e no quarto ponto-chave, que é uma gestão profissional, ele poder te orientar de que forma você vai distribuir esses valores nas reservas necessárias, mas de uma forma profissional, entendendo o teu momento de vida, entendendo o teu perfil de risco, tudo que é necessário para que você não tenha problemas ao longo do tempo, tá? Eu queria deixar aqui, nós propomos aqui algumas atividades que eu vou pedir para o Wander, novamente aqui. Vamos deixar, então, em cima desses pontos-chave que nós trouxemos, vamos deixar uma atividade. Na verdade, são 4 perguntas que você precisa saber responder para ter sucesso na hora de construir a sua carteira de investimentos, para você investir o seu dinheiro da forma certa. A primeira pergunta se baseia no ponto que o Alexandre trouxe. Você tem objetivos muito bem definidos na estrutura SMART, igual o Alexandre citou aqui para vocês? Isso é fundamental, porque ter objetivos vai guiar
é um dos fatores que vai guiar a forma como você investe o seu dinheiro. Segunda pergunta: cada um desses objetivos tem um prazo definido? Esse é outro fator que impacta também na hora de decidir sobre o investimento. Não adianta você decidir por investir o seu dinheiro numa classe de ativo de alta volatilidade se você vai precisar do recurso em um ano, né? Ou se você tem muito tempo, investir em algo que não aceita volatilidade. Então, é preciso ter esse prazo muito bem determinado para você conseguir olhar também para a sua carteira e construir isso da melhor forma. Terceira pergunta: você está satisfeito com o seu nível de educação financeira hoje, ou você acha que poderia ser melhor? Você acredita que poderia se aprofundar um pouco mais para entender um pouquinho mais desse universo e conseguir falar de igual para igual com pessoas que atuam profissionalmente nesse mercado? E a quarta pergunta: será que você vai fazer a gestão dos seus investimentos melhor do que uma empresa ou um profissional especializado que tem anos de estudo, que conhece o mercado e que atua a maior parte do dia nesse ramo? Será que você tem uma boa estratégia de investimentos? Então, são 4 perguntas que você precisa responder para ter uma noção de como você está tratando a sua carteira de investimentos neste momento, tá bom? Faça essa pergunta para você ter mais clareza sobre o seu cenário atual. Um ponto final de reflexão aqui, para quem chegou nesse canal, quem está chegando, né? Para assistir os canais, os vídeos anteriores, tem bastante conteúdo lá e nós vamos estar produzindo novos conteúdos dentro dessa jornada de planejamento financeiro. Mas dentro desse tema aqui, uma última questão que é importante. Nós vimos o ano passado, anos anteriores, crises na história, enfim, quem gosta de história pode ter visto muitas crises que ocorreram, principalmente no caso do Brasil. Nós sempre fomos muito sensíveis nos efeitos dessas crises, né? País de alta emoção, né? Exatamente. E a única certeza que a gente tem é que nós vamos ter outras crises pela frente. A gente só não sabe quando e em que magnitude vai ser. E o que fazer quando essa crise chega? Você vai procurar quem para te orientar? Onde você vai investir? Da onde você vai tirar os recursos e para onde você vai investir? Será que você está tomando a decisão correta? E eu queria frisar com esse último ponto que uma gestão profissional ela elimina todo esse risco, porque no time adequado, essa gestão profissional já está observando os movimentos que o mercado e vai tomar as medidas necessárias, e mesmo que haja uma surpresa para todos, a escolha da decisão certa, com certeza numa estrutura desse tipo você vai estar muito mais seguro. Enfim, gente, eu peço para vocês deixarem as suas dúvidas no chat, deixem seus comentários, críticas, sugestões sobre novos temas, sobre dúvidas, que nós estaremos aqui sempre respondendo a vocês. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença, pela participação. Deixo aqui meu abraço a todos e deixo os companheiros aqui se despedirem também. Muito obrigado, pessoal. E reforço, sigam o canal Planejadamente, se inscrevam para receber notificações sobre novos conteúdos. É isso aí, pessoal. Foi muito bom, foi muito legal participar aqui. É sempre um prazer estar podendo ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre investimentos. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Se quiser entrar em contato com a gente, vocês vão lá no sobre, né, no sobre lá do nosso canal. Lá tem os links para cada um, né, dos planejadores aqui. E aí, você já acessando esse link, você já faz aí um check-up financeiro e descobre como é que está a sua saúde financeira. E aí já é o ponto de partida, né, para iniciar por cada um desses pontos chaves e realmente buscar a sua liberdade financeira, ok? Muito obrigado.